Olá pessoal, sou Franca Taídes, do canal História da Verdade. Antes de começar, deixa um like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo, a plataforma do YouTube. E eu vou falar por que a economia não vai crescer durante os 4 anos do governo Bolsonaro, tá? E não vai crescer por vários motivos. Primeiro, né, eu vou elencar aqui a Operação Lava Jato. Ela quebrou as maiores empreiteiras do país, né? A Odebrecht, a Camargo Correia, a Mendes Júnior, a UTC, todas elas foram desmontadas, né? As empresas de alta tecnologia de construção civil, tá? E não precisava. Se existe um corrupto, prende o corrupto e deixa a empresa. Assim foi na Alemanha, a Volkswagen deu o primeiro carro para Adolf Hitler. Né? Ela construiu tanques para a guerra. Né? No entanto, ela não foi desmontada. Né? Ela permanece até hoje. A Bayer forneceu a indústria química para a guerra e a Bayer, né, até hoje continua em pé. Aqui não, se destruiu a indústria da construção civil com alta tecnologia, inclusive de construção de barragens, de construção naval. Né? No ápice da economia da indústria naval no Brasil, no Rio de Janeiro existia 100 mil empregos. Né? Esses empregos acabaram, tá? Porque essas empresas foram destruídas. Tá? A privatização. Tá? A privatização, né, é um negócio muito sério. Por quê? Os grupos econômicos, né, a mídia burguesa, ela defende a privatização. Por quê? Porque ela sempre fica com o naco dessa economia, né, desse ganho, dessa privatização. Né? Um patrimônio que é nacional, pertence ao povo brasileiro, né, e que fica na mão de uma parte da burguesia brasileira, mas a maioria vai para o patrimônio internacional. Tá? A privatização da Petrobras, por exemplo, é criminosa. Tá? Por quê? Porque nós vamos passar a ser dependentes de petróleo. Né? E aí está a novidade. Ó. Se aumentou o dólar aumentou, espere nos próximos dias aumentar o preço do botijão de gás, da gasolina, do pão, porque o trigo, né, vem do exterior e o petróleo brasileiro está dolarizado, e aí quando ele sobe, vem a inflação, sobe todos os preços. Né? Então, não dá. A privatização, o Paulo Guedes pretende privatizar até a Casa da Moeda. Não é? Até o Dataprev. O Dataprev é responsável pelas informações sigilosas da população brasileira. Não é? Ele quer privatizar os Correios, quer privatizar a Caixa, que é um banco de fomento de economia. Ele quer privatizar o Banco do Brasil, quer privatizar tudo. Tá? E aí, com a privatização, não só uma parte da elite fica com bolo, como as pessoas que têm um bom poder aquisitivo, um bom salário, né, como funcionário público, passa a ser demitido, né, e contratado funcionários com menor poder aquisitivo. E aí gasta-se menos no mercado e é óbvio que a economia não cresce. Tá? A burguesia está ficando mais rica. Mesmo com a crise, a burguesia fica mais rica. Por quê? A reforma trabalhista, né, ela permitiu que você baixasse o custo do salário, né, e concentrasse mais renda na mão do dono da indústria. Tá? Hoje o emprego que está sendo gerado é com um salário muito mais baixo do que era outrora. Tá? Outra questão que muita gente comemorou, e aí eu não sei como a pessoa, o trabalhador comemora a PEC da liberdade econômica. Né? O tripé da liberdade econômica, do liberalismo, é vida, propriedade, né, e liberdade. Né? Mas o liberalismo, ele diz o quê? Tu vai se empregar, aí tu quer receber um aumento porque tem inflação. Você vai lá pedir pro teu chefe, né? Você não tem sindicato para te defender. Você e seu chefe. Seu chefe vai lá para você, ó, não quer ganhar o que tu está ganhando? Tem um monte de gente lá fora que quer ganhar menos e você se dane. Tá? Você não vai ter proteção nenhuma. A liberdade econômica tirou o Estado, né? Por exemplo, o Ministério do Trabalho, que fiscalizava inclusive o trabalho escravo, que está voltando com força, né? Tirou o poder de defesa da classe trabalhadora. Né? Miserabilizou os sindicatos também, que era uma fonte de reivindicação para a classe trabalhadora. Né? Então é você e o patrão, que você tem a força de trabalho, o patrão tem o capital e tem os maquinários, você vai sempre sair perdendo. Por isso
que o salário está sendo diminuindo drasticamente e o poder aquisitivo também, né? Isso foi graças à reforma trabalhista. A reforma da Previdência Social, né, é um outro crime, porque as pessoas não vão se aposentar. E aí pegue dois fatores e pense, tá? A reforma trabalhista e a da Previdência Social, né, que não vai permitir muita gente se aposentar, sobra mais dinheiro para quê? Para pagar a dívida pública, o rentismo. Por isso a Globo defendeu, porque ela é rentista, a Bandeirantes defendeu, porque ela é rentista, a Record defendeu, porque ela é rentista, né, do mercado de ações, né? Por isso eles defenderam a reforma e agora estão defendendo, né, a reforma administrativa para tirar a estabilidade do servidor, para reduzir o Estado. Reduzir o Estado aonde? Não vai reduzir na justiça, não pode. Vai tirar funcionário da onde? Professores? Tem professor sobrando no Brasil? Vai tirar médico? Tem médico sobrando no Brasil? Aliás, está faltando, né? E vai reduzir servidores em que local? Né? Porque na Câmara não vai mexer, porque a Câmara é um outro poder. E pasme, né? Um segurança do Senado, o salário dele é 16 mil reais. De um professor em São Paulo é 3 mil. Né? Vai mexer, tirar, né, o gasto público para investir no gasto privado, né? Não só do mercado econômico, mas também, né, do preenchimento de vagas que vira cabide de emprego, tá? A ameaça da democracia, né? Tá se marcando aí uma manifestação dia 15, né, para criticar o Congresso, criticar o STF. Isso gera insegurança jurídica e democrática, né? Os investidores não vão investir, internacionais não vão investir num país que está tentando atentar contra a democracia, né? Gera uma instabilidade jurídica e uma instabilidade democrática. Né? Fora as falas, né, do presidente brigando com vários chefes de estados europeus importantes, né, que vai afastando, né, investimentos do Brasil. Né? O Bolsa Família. O Bolsa Família, o presidente Bolsonaro, para se vingar, né, do Nordeste, né, onde ele não é bem quisto e elegeu os governadores todos progressistas, mandou só 3% do Bolsa Família. Isso mostra que ele não governa para o país, ele está em campanha ainda. Ele se elegeu presidente, ele tem que governar para todo o país, mas ele está governando para uma minoria bolsonarista. Né? E não mandou recursos do Bolsa Família para o Nordeste. Isso é sinal que muitas cidades do Nordeste vão entrar em crise. Por quê? Porque não vai ter aquele dinheirinho para gastar na vendinha da esquina. Né? Isso tudo por vingança. Né? Um governo que governa por vingança, desrespeito à imprensa, uma série de coisas que ele faz que a gente fica assustado. Né? Dólar alto, né? O dólar está alto por quê? Porque o mercado não tem confiança, tá? Tem fugas de capitais e o país está queimando as reservas cambiais que tinha acumulado no governo Lula. Né? O governo que eles falam que quebrou o Brasil, né? Deixou 350 bilhões de dólares de reservas cambiais e eles estão queimando as reservas para tentar derrubar o dólar. Porque se o dólar sobe mais, sobe o preço de combustível, sobe uma série de coisas, o país entra em convulsão social. Tá? Fechamento de indústrias. Né? O ano passado se fechou 6 mil indústrias no estado de São Paulo. Né? Por quê? Porque não tem circulação, não tem poder aquisitivo, 70% das famílias estão endividadas, 55 milhões de brasileiros estão na linha da pobreza. Não é? Então as indústrias não conseguem vender, elas fecham. Não é? E por fim, não é? O neoliberalismo, a liberdade econômica, que muita gente comemorou, não refletiu sobre isso. Por exemplo, ontem Donald Trump está preocupado com o coronavírus, por quê? Porque muitos norte-americanos não têm dinheiro para tomar vacina. Lá a vacina não é gratuita, lá é paga. Né? Aliás, nos Estados Unidos se vende espermatozoide, se vende sangue. Né? Tudo lá é vendido, tudo lá é comércio. Né? Saúde não é um direito social, saúde é um direito financeiro. Tá? O neoliberalismo não deu certo nos Estados Unidos, com a implantação desde o governo Ronald Reagan, né, pela influência de Milton Friedman. Né? Por quê?
Hoje tem 140 milhões de norte-americanos aliando na pobreza. Margaret Thatcher, né, acabou com o estado de bem-estar social na Inglaterra. O povo odiava a Margaret Thatcher, tanto que quando ela morreu em 2012, o povo foi às ruas comemorar, tomar champanhe. Né? A bruxa morreu. Né? No Chile, o Chile está em convulsão social. O neoliberalismo foi aplicado lá. Né? O salário dos aposentados, né, que lá a previdência privada, tem aposentado que ganha R$10 por mês. Né? Por isso que o índice de suicídio no Chile é muito alto. Então, em todo lugar que o neoliberalismo foi aplicado, né, ele não deu certo. Né? E aí vem o Rodrigo Constantino, presidente do Instituto Liberal Brasileiro, dizer que John Locke, né, pregava liberdade, pregava propriedade, pregava vida. Tá? Ele pregava liberdade, mas era dono de escravo. Né? Ele pregava propriedade de quem tinha. Né? E ele pregava, né, a propriedade de quem tinha também. Né? Quem não tem é problema seu. O liberalismo é individualista. Cada um pensa em si. Não há solidariedade. E aí o país não pode crescer. Não tem como crescer. Né? Se você vai reduzindo massa salarial, você vai queimando, né, o PIB brasileiro quando você vende estatais. A Petrobras é uma das grandes financiadoras de cultura, de educação, uma série de coisas. Além do pré-sal, da partida do pré-sal, o pré-sal seria 50% do faturamento do pré-sal seria investido em educação, seria a educação, uma das melhores educações do mundo. Né? No entanto, está sendo dado, né, para outras estatais internacionais. Né? E aí o país vai ficando, né? É que nem você vende esse anel hoje, vende esse anel amanhã, vende esse anel no outro dia, né? E aí você não tem mais nada para vender. Não tem mais nada com o que negociar. Quando veio a privataria tucana no governo Fernando Henrique Cardoso, né, uma privataria criminosa, por exemplo, né, é só essa pista da Imigrantes aí, que é uma pista curta e é um dos pedágios mais caros do mundo, né? A Ecovias ganhou 2 Anchieta e uma Imigrantes, e tem um pedágio, um dos mais caros no mundo, né? E é renovado o contrato eternamente. Já pagou a pista faz tempo e ela continua dominando, né, o sistema de pedágio dessa praça. A privatização das estradas no Brasil criou, tu vai daqui para Ribeirão Preto, tu paga um calhamaço de pedágio. Né? Passando já no Rio Preto, um calhamaço maior ainda. Né? Você vendeu o Banespa aqui em São Paulo, quando o Mário Covas privatizou, né? Primeiro ele saneou as contas, deixou o banco limpinho com o dinheiro do Estado, que o povo paga de contribuição. Né? Para depois os caras que compraram do Santander, né, comprar ele com financiamento do BNDES, que também é financiado pela economia pública paga pelo povo. Tá? A Vale do Rio Doce, né, já acabou com 2 cidades, Brumadinho e Mariana. A Vale do Rio Doce, ela, segundo diz Absaber, né, um dos maiores cientistas brasileiros, ele falou que a Vale do Rio Doce tinha um valor incalculável. Né, e ela foi vendida por poucos bilhões de reais. Ela valia muito mais de 100 bilhões de reais. Ela foi dada praticamente de graça, né, com financiamento, né, do BNDES. Né? Conclusão das privatizações do Fernando Henrique Cardoso. Por exemplo, no Itamar, privatizaram a Cosipa, está fechada. Né? O município não arrecada, né? A Cosipa está fechada, demitiu mais de 30 mil funcionários, que criou um colapso no comércio. Né? Então, essas receitas neoliberais, elas não deram certo em lugar nenhum para desenvolvimento econômico. Né? Eu volto a dizer, eu vi uma entrevista na BBC de Londres, uma senhora dando uma entrevista nos Estados Unidos, a filha, aliás, disse que a mãe dela chegou a comer rato, porque estava com fome. Veja o Macri na Argentina. Né? O Macri, a molecada estava caçando preá, os idosos estavam indo no lixão procurar o que comer, porque a miséria foi instalada no governo neoliberal. Né? Por isso que deu uma virada. Né? Veja hoje a moeda brasileira. Né? A economia está tão ruim que a moeda brasileira é a mais desvalorizada do mundo. Né? Tudo por culpa, né, de uma política econômica, né, do Paulo Guedes, que representa o capital internacional mundial.
Ele não tem preocupação com o pobre, com o povo brasileiro. Ele tem preocupação em ganhar dinheiro, né, e agradar os seus grandes senhores internacionais. Né? Ele não tinha importância nenhuma, ele só participou no governo Pinochet, que era um corrupto, um assassino, um ladrão, né? Matou milhares de chilenos, né? Ele participou lá e deixou o Chile nessa miséria que está hoje. Né? A mesma receita que ele aplicou lá, ele está aplicando aqui. Como a gente acredita que o país vai crescer? Né? Não tem como. Né? Inclusive, o Rodrigo Maia voltou a falar, né, de acabar com a PEC 95, que congela os gastos públicos por 20 anos, né, menos o superávit da dívida primária. Né? Por quê? Porque se o Estado não fomentar o desenvolvimento, como foi o keynesianismo nos Estados Unidos, né, de Maynard Keynes, depois da crise de 29, o Estado como indutor do desenvolvimento econômico, os Estados Unidos sairia da crise. Aqui, se o Estado não investir, também não sairá da crise. Né? Porque o capitalista não vai pôr dinheiro do bolso dele para tirar o país da crise. Ele está preocupado com o dinheiro dele, não está preocupado com o país. Não é? Então, se o Estado, se não for revogado essa PEC 55, que é o princípio da tentativa, né, de restabelecer de novo o desenvolvimento econômico no país, o país vai passar 4 anos de recessão com esses PIBinhos de 1%, né? Que se você fazer a conta pelo dólar atual, o PIB retraiu, tá? E logo, logo entrará em recessão técnica, que é quando o PIB não cresce durante 6 meses, ok? Essa foi minha participação e até a próxima.